Santo Tomás pergunta, tá vendo? A fé parece que ela é múltipla. E ele responde, não, a fé é uma só. Por quê? Porque, na verdade, a fé ela se distingue pelo objeto formal da fé. Ou seja, nós cremos por causa de Deus, que se revela, e o Deus que se revela, aquilo que está revelado por Ele, é transmitido pela Santa Igreja. Portanto, o nosso ato de fé é uno, é um só. Eu creio, né, em tudo aquilo que Deus revelou na sua sabedoria e que é transmitido pela Santa Igreja Católica ao longo dos séculos. Então é um ato único. Este ato único, não é, de fé, digamos assim, você pode assinar sem ler as cláusulas que estão lá. Você diz assim, não, eu creio. Eu creio que a fé da igreja é essa, não é? E que, portanto, se alguém me mostrar que eu sou ignorante, não é? Se alguém chega e diz assim, olha, padre, me desculpe, mas tal coisa que o senhor ensinou naquela aula lá, sei lá que aula, né? Estou aqui colocando um caso hipotético, tal coisa que o senhor ensinou é contrária à fé da igreja. Porque a igreja definiu no concílio tal ou qual, no número tal ou qual do Denzinger, está escrito lá, a igreja definiu isso daqui e o senhor está ensinando o contrário. Gente, eu não quero nem saber, eu quero saber, mas digo, força de expressão, mas não quero nem saber o que está escrito. Se é a igreja quem está ensinando com fé infalível como realmente objeto de fé, como definido, se foi definido pela igreja como objeto de fé, eu já mudei de opinião. Acabou. Já mudei de opinião. Agora vamos ver. Vamos ver se está definido mesmo. Se a igreja definiu, é verdade? Ah, tá. Ah, definiu, pois é, eu estava errado. Então, pronto. Então veja, isso é a fé. A fé, ela é assim. Eu creio em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica. Não é, por exemplo, algumas pessoas acham, sei lá, que a doutrina que diz que Maria é sempre virgem, não é? Não é de fé. Ou seja, que Maria poderia ter outros filhos, além de Jesus. Só que é de fé. Foi definido pela igreja, né? Claramente, e depois está na mais antiga tradição da igreja, né? Virgem antes, durante e depois do parto. E, portanto, é de fé católica. Bom, uma pessoa que tem fé e fica sabendo disso, ela tem que mudar de opinião na hora. Vamos dar um exemplo mais concreto, assim, histórico até. Durante séculos e séculos, os franciscanos debateram com os dominicanos a respeito da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Os franciscanos eram os mais, digamos assim, convictos defensores, heróicos defensores do dogma da Imaculada Conceição, e os dominicanos tinham suas dúvidas e achavam que aquilo não era fácil de se conciliar teologicamente com a ideia de que Jesus era o Redentor de todos. E, portanto, o que alguns postulavam era que a Virgem Maria tinha sido concebida em pecado, mas no primeiro instante da sua existência, ainda no útero, ou no ventre, né? No caso aqui, no tubo uterino, no ventre de Santana, ela teria sido redimida, para que o Cristo pudesse redimi-la. E os franciscanos defendiam o contrário, dizendo assim que, com o argumento de Duns Scoto, né, que realmente a Virgem Santíssima foi concebida sem pecado original, porque existem duas formas de redimir. Uma forma é tirar do pecado, outra forma é evitar que caia no pecado. Então, exatamente evitando, Deus redimiu, Jesus redimiu a Virgem Maria, foram os méritos, anteprecisa merita, foram os méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz que redimiram a Virgem Maria e por isso ela nasceu imaculada. Eram essas duas escolas teológicas que debatiam. Até que,
Em 1854, o bem-aventurado Pio IX declarou como de fé infalível da Igreja Católica que a Virgem Santíssima é imaculada desde o seu primeiro momento da concepção. O dogma da Imaculada Conceição. É impressionante o que se deu naquele momento. Ou seja, assim que o Papa declarou como infalível, imediatamente todos, unanimemente, todos os dominicanos do mundo inteiro mudaram de opinião. Isso não é fantástico? Ou seja, eles sustentavam a opinião contrária porque achavam que aquilo não era dogma de fé. Mas uma vez que o Papa disse, não, isso a Igreja crê há 2000 anos e faz parte do depósito, né, da fé, e eu o declaro infalivelmente, faz parte do depósito da fé, deixado por nosso Senhor Jesus Cristo e transmitido através dos apóstolos. Quando a Igreja declarou isso, em massa os dominicanos mudaram de opinião. Isso é fé. Está entendendo? Isso é fé. Ou seja, quando você vê que a Igreja declarou que é dogma de fé, porque o que é o herege, o que é a heresia? A palavra hairesis quer dizer escolher. Escolha. Não é? O herege é aquele que escolhe no que é que ele vai crer. Não é? Então, ele fica ouvindo lá Jesus, Deus que se revela, e diz, nisso daqui eu creio, tá? Me convenceu. Isso aqui, não, isso aqui é demais. Então, o que acontece? Quando você começa a escolher no que você vai crer, você não perde um pedaço da fé. Você perde a fé inteira. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, gente, veja, vamos supor que houvesse somente 5 dogmas de fé na igreja. E você, com sua inteligência discursiva, você vai lá e se pergunta, será que essa coisa aqui me convence? Me convenceu. E essa outra aqui também me convenceu. E eu fiquei convencido argumentativamente a respeito daqueles 5 dogmas, que são todos os dogmas da igreja. Isso aqui a igreja tem muito mais dogmas do que 5. Eu estou dando aqui, estou simplificando. Eu tenho aqui os 5 dogmas, que é todo o conteúdo da fé. Todo o catecismo são 5 dogmas, faz de conta. E eu, argumentando, pensando, raciocinando, chego no final da conversa à conclusão de que eu concordo com a igreja nesses 5 dogmas. Mas eu creio, não pela autoridade do Deus que se revela e pela transmissão, né, da Igreja Católica ao longo dos séculos. Eu creio porque a minha argumentação me convenceu. Ou seja, materialmente falando, você crê nas mesmas coisas que estão no catecismo, mas você não tem fé. Porque você não tem um objeto formal da fé, que é o que unifica tudo. Ou seja, eu creio porque Deus revelou. Bom, se é Deus que está falando, a água parou, não está aqui, não estou para discutir com ele. Né? Se Deus revelou, Deus não se engana e não engana ninguém, e portanto eu creio. Aí uma vez que eu criei, aí eu posso usar a minha razão para refletir e ver que aquilo que eu já creio é bastante razoável. Por quê? Aquilo que eu já creio, eu posso procurar uma razoabilidade, ou seja, fides quaerens intellectum, ou seja, a fé que já existe, eu já creio, agora eu vou procurar se isso que eu creio tem razoabilidade. E então, esse é o exercício chamado de teologia. O que é teologia? A teologia é um exercício da razão, da intelecção humana, onde eu procuro, então, ver, não é, de forma inteligente e acessar de forma inteligente aquilo que eu creio. Não é? Mas não são as minhas argumentações que sustentam a fé. O que sustenta a fé
não são os meus argumentos.